E nesse circuito aqui eu tenho 3 fontes de tensão e vou começar analisando a primeira malha. A gente viu que a soma algébrica dessa malha vai ser igual a 0. Eu vou escolher esse ponto para analisar e o sentido da minha análise vai ser o sentido horário, o sentido do reloginho. Agora eu vou polarizar o meu circuito. Tracinho pequeno mais, tracinho grande, tracinho pequeno menos, tracinho grande mais, menos, tá? Resistor sempre positivo no sentido da análise, mais, menos. E fechou o circuito. Analisando a primeira malha, tá? Aqui mostra um nó e nesse nó está entrando I1 e I2 e está saindo I3. Ok? Então, começando a analisar, topei com a primeira fonte, eu estou considerando o sinal de entrada, o sinal de entrada dessa fonte é negativo, então vai ser menos V1, tá? Menos V1. Continuando a análise, encontrei o resistor R1. O sinal de entrada é positivo, então mais R1. Porém, eu quero a queda de tensão em cima dele, eu utilizo a lei de Ohm. Encontrei uma resistência, usa a lei de Ohm. Eu quero a tensão em cima desse resistor, então vai ser R vezes I. Tá? A tensão é igual a R vezes I, primeira lei de Ohm. Continuando com a análise, topei com uma fonte de tensão. Sinal de entrada positivo. Então vai ser mais V2. Esse V2, eu coloquei 14 aqui, mas é V2. Tá? O V2 vale 14. Mas primeiro eu estou colocando V2, mas topei com o resistor R2. Só que eu quero calcular aqui a tensão em cima desse R2, então é R vezes I, lei de Ohm. Então R vezes I. Porém, esse resistor ele está no meio de duas malhas, malha 1, malha 2. Então esse resistor, cada malha está correndo uma corrente. Eu tenho uma corrente I1 correndo nessa malha. Tá? No sentido do reloginho, ela está entrando, então ela está nesse sentido aqui, tá? Sentido do reloginho, a corrente 1. E nessa malha 2 aqui, tá? Malha 1, malha 2. E na malha 2 eu tenho I3 saindo, então I3 no sentido do reloginho também. Porém, nesse ramo eu tenho I2 que está subindo nesse ramo aqui, certo? Esse I2, ele nada mais é do que a subtração das duas correntes, I1 e I3. Como assim? Eu vou colocar bem aqui a malha 1, sem os elementos aqui, sem resistência e tensão. Malha 1 e malha 2, certo? Eu tenho a corrente I1 nesse sentido aqui, ó, I1, e tenho também 3 nesse sentido aqui, ó, I3. Então perceba que I1 está descendo, I1 está descendo aqui, ó, descendo por esse ramo, e I3 está subindo, então I3 está subindo. Bom, se eu tenho uma corrente descendo e a outra subindo, eu vou fazer o que com elas? Eu vou subtraí-las. E a subtração de I1 com I3 eu chamo de I2. É isso. Então, I2. Vou colocar aqui. Então, I1 menos I3 eu chamo de I2. É justamente esse I2 aqui, ó, que está subindo, entrando nesse nó. Então, onde tiver I2, que no caso é I2 que está atravessando esse resistor, eu coloco I1 menos I3. É isso. Tá? I1 menos I3. Por que I1? Porque eu estou analisando a primeira malha e a corrente dominante da malha 1 que eu estou analisando é a corrente I1. Então vai ser I1 menos I3. Quando eu estiver analisando a malha 2, aí vai ser I3
menos I2. Por quê? Porque eu estou analisando a malha 2 e a corrente dominante da malha 2 é I3. Então é sempre primeiro a corrente dominante da malha que eu estou escolhendo para analisar, menos a outra corrente, certo? Vai ser assim, é isso que vai acontecer, ok? Então, bora continuar nossa análise aqui, né? Bora lá. Estou usando a mão para apagar aqui. Bom, agora eu vou só substituir os valores, né? R2 eu já sei que a corrente que está atravessando esse R2 é I2. I2 eu acabei de ver que é I1 menos I3, certo? Agora a gente vai só substituir os valores. A gente já montou, né, o esqueleto aqui da nossa equação. Agora é só substituir os valores e resolver. V1 vale 10, então é menos 10 mais R1 vezes RI. R1 é 2 ohm. A corrente I1 eu não tenho, eu quero encontrar. Mais a segunda tensão aqui, V2 é 14 volts, mais R2 aqui vale 3 ohm, vezes a corrente I2, que é menos 1, que é I1 menos I3. Agora eu vou encontrar os termos semelhantes aqui. Bom, eu tenho menos 10 e 14. Menos 10 mais 14, ou 14 menos 10, é 4, ok? Então, tenho 4 aqui. Qual é outro termo semelhante que eu tenho? Eu tenho I1, né? Aqui eu fiz o chuveirinho, tá? Eu multipliquei esse por esse, jogo de sinal mais com menos, menos 3 e 3, tá? Então faz a distributiva aqui, tá? E essa distributiva aqui me resultou nisso aqui, tá? Aí o que eu tenho mais aqui? Eu tenho I1 se repetindo, então com sinal positivo, então vou somar 2 e 1 mais 3 e 1 vai dar 5 e 1. Então esses dois aqui, 5 e 1. Eu não tenho mais nenhum e 3, ele desce, então fica menos e 3. Igualei a zero, tá? A soma das tensões é igual a zero, esqueci de colocar, igual a zero, certo? Igual a zero. Esse 4 está positivo, passo para o outro lado negativo e encontrei aqui uma equação. Então, a nossa primeira equação aqui, tá? A primeira. Agora, vamos analisar a malha 2. Eu vou começar a analisar desse ponto aqui. A malha 2 no sentido horário. Depois que eu escolho o ponto, analiso o sentido da análise, o que é que eu vou fazer? Polarizar. Exatamente, a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou polarizar agora na malha 2. Então, no sentido da análise, o resistor é sempre positivo. Positivo mais, menos. Tá? Para a segunda malha. Esqueça a primeira, agora é a segunda. Perceba que a polaridade desse resistor aqui para a malha 2 mudou. A polaridade inverteu. Tá? Na malha 1 era positivo e negativo, porque eu estava analisando assim, ó, no sentido horário. E na malha 2, o sentido que eu escolhi para analisar, agora ele está positivo aqui, certo? Aí, fonte de tensão, menos, mais, menos, mais, mais, menos. Fechei o circuito, polarizei, ok. Eu vou apagar isso aqui para você não se confundir, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Tá? Ok. Apagar isso aqui também. Certinho. Para não ficar muito poluído, né? Agora vamos analisar a malha 2. Começando daqui, encontrei a primeira resistência, que é R2, né? R2. A corrente que está... Só que eu quero a tensão. Então, tensão é R vezes I, né? Tensão é R vezes I. Então, vai ser a resistência vezes a corrente. A corrente que está atravessando aqui é I2. I2 a gente viu que é a subtração de I1 com I3. Porém, a corrente que está dominando a malha 2 é I3. Então, eu coloco I3 primeiro. Menos I1. Então, aqui eu tenho a
queda de tensão. Isso aqui é a queda de tensão em cima desse resistor. Certinho? Topei na fonte de tensão aqui, que é a tensão V2. V2, o sinal de entrada, eu estou considerando o sinal de entrada, sempre de entrada. Tá? Se você quiser considerar o sinal de saída, vai dar o mesmo resultado. Vai ser menos V2. Saindo dela, a terceira fonte aqui, que é V3, o sinal de entrada é menos, então menos V3. Mas, topei com o resistor aqui R3, o sinal de entrada é positivo, positivo. E eu quero a tensão em cima, então é R vezes I. E a corrente que está atravessando aqui é I3, olha, I3. Então vai ser R3 vezes I3 igual a zero, igual a zero. A soma algébrica das tensões é igual a zero. Beleza. Aí agora eu vou só substituir os valores. R2 vale 3, I3 eu não sei, I1 eu não sei, menos V2 vale 14, menos V3 vale 7, mais R3 5, I3 eu não sei, igual a zero. Faço o chuveirinho aqui, a distributiva, aí fica 3 e 3 menos, mais com menos aqui, jogo de sinal, menos. Aí fica menos 3 e 1. Menos, eu vou somar essa galerinha aqui, ó. Menos 14, menos 7, soma e conserva o sinal. Menos 21. 5 e 3 desce, igual a zero, ok? Deixa eu apagar isso aqui. Aí eu vou encontrar os termos semelhantes. I1 não tem termo semelhante, eu vou descer. Então, menos 3 e 1, não tem termo semelhante. I3, eu tenho I3 aqui, tenho I3 aqui. Então, 5 e 3, mais 3 e 3. Isso aqui vai dar mais 8. Tá? Mais 8. E igual, esse 21 está negativo, passa logo para o outro lado positivo, né? Aí eu tenho aqui a segunda equação, tá? Segunda equação. Aí eu vou colocar essas duas equações que eu encontrei, uma debaixo da outra aqui, tá? A primeira equação aqui e a segunda equação aqui embaixo. Ok, o que foi que a gente fez aqui? A gente analisou a primeira malha, encontramos uma equação. Analisamos a segunda malha, encontramos outra equação. Uma equação para cada malha, como eu havia dito, tá? E aqui eu tenho um sistema de equações. Equação 1, equação 2. Você pode escolher o método que você quiser para resolver esse sistema de equações. Você pode até mesmo usar matrizes. Eu vou utilizar resolver esse sistema de equações utilizando substituição, tá bom? Bom, para resolver isso aqui, eu vou utilizar esse método da matemática aí. Eu quero encontrar primeiro I1. Então, se eu quero encontrar I1, eu tenho que cortar I3. E para mim cortar I3, o que é que eu vou fazer? Tem um método que fala o seguinte. Para mim cortar I3, eu pego o número que está acompanhando I3 e multiplico só o número, tá? Sem o sinal, só o número. E multiplico a equação de baixo. Então, vou multiplicar aqui todo mundo por 3. E esse número que está embaixo acompanhando I3, eu vou pegar ele, só o número, e vou multiplicar todo mundo aqui em cima por 8, certo? Então, eu vou fazer aí uma jogada de multiplicação, tá? Inverter aí os números. Aí você vai multiplicar todo mundo aqui em cima, né? Então, 8 vezes 5, 40. Aí fica 41. Menos 8 vezes 3, 24. Então, fica 24 e 3. Igual 8 vezes 4, menos 32. Aí agora você multiplica o de baixo, né? 3 vezes 3, menos 9. O sinal desce. 3 vezes 8,
mais 24,3. 3 vezes 21 igual, né, a 63. O que você vai fazer? Agora o 24 e 3 aqui com os sinais opostos, eu vou cortar. Agora vai sobrar 41 igual a menos 32, menos 9 e 1 igual a 63. Eu vou somar esses dois aqui e somar esses dois aqui, tá? 40 menos 9, 31. Então fica 31 e 1, tá? Aqui você está somando, é 40 mais menos 9. É isso que eu fiz aqui, você está somando. Aí mais com menos, menos. Então 40 menos 9, 31. 31 e 1 igual, aí fica menos 32 mais 63, tá? Com o joguinho de sinal aqui vai dar 31. Aí fica 31 e 1, como está multiplicando, você quer descobrir 1, 31 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, aí 31 dividido para 31 é igual a 1 ampere. Certinho. É isso aqui que a gente encontrou, que a corrente 1 é 1 ampere. Agora a gente vai encontrar I3. Eu acabei de descobrir a corrente 1. Eu escolho qualquer uma dessas equações, as principais que eu encontrei da análise das malhas, escolhe qualquer uma delas e substitui o valor aqui. Eu vou escolher essa de cima aqui, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Eu vou escolher essa de cima. E 1 agora eu sei que é 1 ampere. Ok? Deixa eu apagar isso aqui também. Então, 1 vezes 5, 5, tá? Então eu tenho menos 3 e 2, menos 4. O 5 está positivo, passa para o outro lado negativo. Eu vou isolar I2. Está multiplicando, igual a... I2 é igual a menos 4, menos 5. Está multiplicando, menos I3 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Menos I3. Opa, é I3 aqui, né? Então, I3 vai ser igual, menos com menos, soma e conserva o sinal, né? Menos 9 dividido para menos 3, tá? Menos com menos mais, 9 dividido para 3, 3 ampere, ok? Então, o resultado aqui foi 3 ampere. Então, a gente descobriu a corrente I1 e I3. Agora a gente vai utilizar a lei de Kirchhoff das correntes para analisar esse circuito aqui. Bom, I1 é 1 ampere e I3 é 3 ampere. A lei de Kirchhoff das correntes fala que aquilo que entra é igual àquilo que sai, né? Então, nesse ponto aqui, eu vou apagar aqui. Então, fazer grandinho aqui. Então, I1 está entrando aqui, I1 vale 1 ampere, I3 está saindo e vale 3 ampere. I2 também está entrando aqui, mas eu não sei qual é esse I2, né? A gente só encontrou I1 e I3. Aí o que eu vou fazer? Aquilo que entra é igual àquilo que sai. Está entrando 1 ampere, mas está entrando também I2, que eu não sei qual é. Não está entrando mais nada, né? Então, é igual que está saindo, está saindo 3 ampere. Então, I2 vai ser 3, 1 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, a corrente aqui vai ser 2 ampere. Então, está entrando aqui, esse 2 aqui, na verdade, é 2 ampere. Tá? Então, está entrando I1, está entrando I2. Está saindo I3, olha. Está entrando, então, está entrando 1 ampere mais 2 ampere, está entrando 3 ampere aqui, né? E está saindo 3 ampere, ok, certinho. É o que a lei de Kirchhoff das correntes
diz, aquilo que entra é igual aquilo que sai, não tem perdas no nó, conservação de carga elétrica, então tá certinho aqui, né? Tá entrando 3 ampere, né? 1 mais 2, 3, e tá saindo 3 ampere. Fechou? A gente pode resolver aquele sistema de equações utilizando matrizes. A gente vai utilizar agora matrizes. Então, eu vou apagar o quadro aqui rapidinho e já a gente volta para resolver aquele sistema de equações utilizando matrizes. Eu não vou mais partir do zero, porque a gente já resolveu o circuito e encontrou as duas equações. Eu vou pegar aquelas duas equações e agora resolver utilizando matrizes, certo? Ok, apaguei o quadro e resolvi utilizando o sistema de equações e agora eu vou explicar o passo a passo de como se faz isso aí. Então, eu coloquei aqui a equação 1 que a gente achou, e embaixo eu coloquei a equação 2 aqui que a gente achou. E a gente pode escrever isso aqui de forma matricial. Presta atenção nisso aqui que eu acho isso muito legal. Eu vou pegar os números que está acompanhando as correntes e vou colocar em uma matriz. 5, menos 3 e 8. Coloco em forma de matriz. Esses números aqui são as minhas resistências. Aí eu pego a corrente que está acompanhando e coloco em uma matriz. Como eu só tenho duas correntes, né, eu coloco uma coluna aqui, I1 e I3. Resistência vezes corrente é igual a tensão. Veja que eu estou utilizando a lei de Ohm para escrever na forma matricial. Então, quem é a tensão? A tensão é menos 4 e 21. Ó, menos 4 e 21. Então, eu só olho para cá e transformo isso aqui em matriz. Tá? Então, eu tenho a forma matricial desse sistema de equações. E a forma matricial desse sistema de equações nada mais é do que a lei de Ohm. A tensão é igual a resistência vezes a corrente. Certinho? Ok. Eu vou resolver essa primeira matriz aqui, encontrar o determinante dessa matriz. Aqui eu tenho uma matriz de duas linhas e duas colunas. Mas antes de resolver essa matriz, deixa eu explicar como a gente vai encontrar a corrente 1 e a corrente I3. Como a gente vai encontrar? A corrente 1 vai ser ΔI sobre delta. A corrente I3 vai ser ΔI3 sobre delta. Quem é ΔI3? Quem é delta? Delta é o determinante dessa matriz aqui, tá? Dessa matriz que a gente tirou desse sistema de equações, das resistências, tá? Vai ser esse delta aqui de baixo. Então, bora resolver e encontrar logo esse determinante que a gente já coloca o valor aqui embaixo. Então, você vai fazer o seguinte, como é uma matriz de duas linhas e duas colunas, você só multiplica cruzado mesmo, né? Então, 5 vezes 8, 40. Então, 40. 3 vezes 3 vai dar 9. Jogo de sinal, menos com menos, mais. Aí o que você faz? Você pega o da direita e subtrai com o da esquerda. Então, direita menos esquerda. Direita 40 menos esquerda 9. Tá vendo? Então é 40 menos 9 vai dar 31. Então esse delta aqui eu já sei que é 31. Tá? Não, vou deixar o delta aqui. Então o delta, ó, é 31. Tá? Delta 31. Encontrei esse 31, esse delta, resolvendo a matriz aqui da resistência, ok? Agora, quem é ΔI? A gente precisa encontrar esse ΔI. Como a gente faz? A gente pega essa matriz aqui, tá? Principal, tá? Essa matriz principal, vou até fazer aqui embaixo. 5, menos 3 e 8. Aí o que a gente faz aqui? Se eu quero encontrar I1 e 3, esses números aqui, essa coluna, são os números que acompanham a I1, tá vendo? E essa coluna aqui são os números que acompanham a I3, então I1 e 3. Se eu quero encontrar I1, ΔI, o que é que eu vou fazer? Eu quero encontrar I1, quero. Então eu vou apagar aquilo que eu quero encontrar, eu vou apagar o que eu quero encontrar. E no lugar do que eu apaguei, no lugar do que eu quero encontrar, eu coloco a tensão. Tá? A tensão é menos 4 e 21. Tá?
menos 4 e 21. Foi isso que eu fiz aqui em cima. Tá vendo? Menos 3 mais 8, menos 4 e 21. Tá? Então, no lugar da corrente 1 aqui, que é a que eu quero achar, eu coloco a tensão. É isso que eu vou fazer. Aí eu multiplico o cruzado aqui, multiplico o cruzado, aqui vai dar menos 32, foi o que eu fiz ali em cima. Aqui vai dar menos 63. Aí eu pego o da direita, menos 32, menos o da esquerda, que é menos 63. Tá? Menos com menos, mais. Isso aqui vai dar 31. Então, esse aqui de cima deu 31. E o de baixo também é 31. Então, 31 dividido para 31 é 1 ampere, né? Certo? Ok. Resolvemos aqui e encontramos a nossa corrente 1 utilizando matrizes. Agora a gente vai encontrar I3. Novamente. Pego a matriz principal aqui, a matriz da resistência. 5, menos 3, menos 3 e 8. Essa coluna acompanha I1 e essa coluna acompanha I3. Quem eu quero encontrar? Quero encontrar I3. Então eu apago a coluna do I3, tá? E no lugar do I3 eu coloco a tensão. Menos 4, 21. Foi o que eu fiz aqui. Menos 4, 21. 5 menos 3. Agora eu multiplico o cruzado, tá? 21 vezes 5, 105. 4 vezes 3 vai dar 12. Menos com menos, mais. Então vai dar mais 12. É o da direita menos o da esquerda. Isso aqui vai dar 93. Então, certo? Então, 93, aqui em cima deu 93, dividido para 31. 93 dividido para 31 vai dar 3. 3 amperes. Encontramos aqui a nossa corrente 1 e a corrente 3 utilizando matrizes. Ah, eu quero I2. I2 é muito simples, né? A gente sabe lá, utilizando a lei de Kirchhoff das correntes, que I1 está entrando, I2 também está entrando, e I3 está saindo. I1 a gente encontrou que é 1 ampere, I2 a gente não sabe, quero achar, I3 a gente sabe que é 3 ampere. Então I2 vai ser 3 menos 1. I2, né? Tá mais, passa menos. I2 aqui vai ser 2 ampere. Ok, finalizou. Muito fácil, muito simples, né? É só prestar atenção que a gente consegue resolver isso aí legalzinho, muito fácil. Resolvemos esse circuito utilizando dois métodos, certo? O sistema de equações utilizando a substituição e de outra forma aí utilizando matrizes. A pergunta é: existe uma forma mais fácil de resolver isso aqui? Sim, existe. Tempo é precioso, não é verdade? Então, existe uma forma de você encontrar essa forma matricial sem precisar dessas duas equações aqui. Sim, existe esse método. Você pode apenas olhar para esse circuito e já montar a matriz e resolver dessa forma matricial, sem fazer aquela análise de quem é que entra, quem é que sai, a soma algébrica das tensões igual a zero para encontrar as duas equações. Existe um método que você não precisa fazer isso aqui, você só olha para o circuito, monta a forma matricial e resolve essa forma matricial e encontra a corrente 1, e 2 e 3, ok? Mas esse método eu vou te ensinar a outra hora, em outro vídeo, tá? Um macete de como resolver circuito utilizando matrizes, ok? Então, espero que o assunto como um todo tenha ficado claro e qualquer dúvida você deixa aí no comentário e a gente vai se ajudando aí, beleza? Então, até outra hora.